Caríssimos, raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui em mais um episódio, de novo, sem aviso prévio, sem nenhum tipo de comunicação, completamente fora da agenda minha e de todo mundo. Mais um episódio aqui do Roda e Avisa, mas novamente eu quero capturar uma ideia aqui, uma conexão rápida que eu estou fazendo entre duas coisas e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu tenho sempre receio que as minhas ideias se percam e que de repente alguma coisa fugidia dessas me escape. A questão é a seguinte, existe uma plataforma de debates inglesa chamada Intelligence Squared, inteligência ao quadrado. É muito legal, eles fazem uma série de debates, você pode assistir no YouTube, você pode ouvir como podcast, e é muito legal porque ele sai um pouco daquele esquema de autopromoção de pessoas carismáticas, do TED, em que o cara vai lá no palco, TEDx, então nesse momento o cara vai lá no palco, fala um monte de coisa, sai correndo, e deixa todo mundo encantado. O Intelligence Squared, ele normalmente tem um mediador. Esse mediador sabatina, ele faz perguntas difíceis, então é um esquema ali um pouquinho mais enriquecedor e um pouquinho menos sujeito ali a carismas abusivos. Pois bem, eu estava ouvindo hoje 2 podcasts do Intelligence Square. O primeiro deles era com um cara chamado Robert Frank, era um livro chamado alguma coisa sobre peer pressure, quer dizer, a pressão que os outros fazem sobre a gente, a pressão dos pares, e como é que isso pode ser usado de uma maneira positiva. Na verdade, é muito interessante porque esse cara, ele é especializado em economia comportamental, que é uma disciplina relativamente nova na economia, que tenta perceber ou tenta levar em conta, ou explorar, ou entender a nossa irracionalidade. Ele até faz uma frase ali que eu achei interessante, que enquanto alguns estudam a inteligência artificial, eles estudam a estupidez natural. Não, mas quer dizer, a nossa irracionalidade, vamos chamar assim. Ele está particularmente interessado no nosso comportamento que é de alguma maneira induzido, sem que a gente perceba, por quem está à nossa volta. Ele até comenta, olha, você quer prever se um adolescente vai fumar ou não? Não é nenhuma questão de signo, genes, nada. É simplesmente ver quantas pessoas à volta dele fumam. A partir de um certo patamar de gente fumando em torno, a chance dessa pessoa se tornar um fumante é bastante alta. Bom, é lógico, a gente não precisa fazer muito esforço para pensar em ambientes onde todo mundo pensa igual, na polarização da mídia social, mas eu ouvi isso, fiquei com isso na cabeça e resolvi escolher um outro episódio. Esse sim, agora acho que é mais interessante para a gente, é sobre um livro chamado Abolish Silicon Valley, Vamos Abolir o Vale do Silício. É escrito por uma moça que trabalhou no Google, trabalhou no Vale do Silício, teve inclusive uma startup, em que ela tenta chamar a atenção, a partir da própria experiência dela, com essa cultura não só, misógina, machista, talvez um pouco tóxica, mas simplesmente irresponsável do Vale do Silício. Essa cultura em que de repente os caras estão tão embriagados com o próprio poder, com o próprio conhecimento, que eles começam a ficar completamente cegos para o impacto. Mesmo que a volta deles, você vai andar em São Francisco, você tropeça em mendigo, que é uma coisa maluca. Como é que esses caras que ganham fortunas, como é que essas empresas que geram bilhões, elas estão ao mesmo tempo vendo a pobreza crescer, sem teto se multiplicar em torno dos escritórios. É esquisito, como é que ninguém se incomoda. E ela conta, e aí sim eu consigo conectar com aquele primeiro podcast do Peer Pressure, que na verdade é toda uma cultura. Você está ali dentro, você começa a achar que, não deve ser errado, porque ninguém está falando nada, está todo mundo fazendo isso, então deve ser assim que funciona. Num determinado momento ela acaba saindo do Google, justamente, até por uma questão que eu não sabia, o Google não tem uma relação tão legal assim com o open source, se um empregado começar a mexer com o open source, isso pode dar problema. Ela acaba saindo de lá e monta a startup dela, que na época ela achava perfeitamente natural, era uma dessas startups que pegam as suas informações que estão soltas nas redes, começa a costurar isso tudo e começa a montar um perfil seu, sem a sua permissão, e isso acaba sendo vendido para marqueteiros por aí. E ela falou, olha, falando agora, depois do episódio do Cambridge Analytica e da história toda do Trump,
Eu sei que parece assim uma coisa, como se diz em inglês, creepy. Mas na época, bom, se dá para fazer, essas informações estão aí, se as informações estão soltas, se as plataformas ninguém está esperneando, por que não? E é lógico, uma hora caiu a ficha. Né? O que eu estou fazendo não é ético, as pessoas não me deram permissão para tirar essas conclusões, eu posso estar me equivocando e eu estou vendendo isso. Bom, eu sei que ela espanou e escreveu um livro. E agora, ok, bacana, ok. A questão é, isso para mim é música para os meus ouvidos, porque se tem alguma coisa que eu tenho feito aqui, todo o meu conteúdo é nicho do nicho, porque ele é orgânico, ele tem uma audiência mínima, né? Jamais vai ser um Felipe Neto, eu não vou parar no Roda Viva, mas o que eu venho fazendo aqui, marginalmente, literalmente, é justamente tentar chamar a atenção dos impactos éticos do que a gente faz. Até que ponto a gente tem certeza ou tem tanta tranquilidade assim do que, sobretudo nessa área de marketing digital, é defensável, é ético, mesmo que dê muito dinheiro, mesmo que seja muito rentável. Até que ponto isso é ético? A própria mentalidade que eu nunca consegui me encantar muito, a questão do growth hacking, das startups, disso, daquilo, dos unicórnios, aquele apetite por crescer, até que ponto isso cegou muita gente para a questão do impacto e da ética, para a questão do impacto social. O que acontece? Né? O que você vai juntar $1 bilhão? Magnífico. Né? O que vai adiantar agora? Né? Que a pandemia está colocando mais ou menos todo mundo no mesmo patamar. Esquecendo um pouco a pandemia, que na verdade ela não é tão democrática assim, né? Ela vai impactar muito mais quem tem menos escolhas e menos margem de manobra. Acho que o pessoal da Torre de Marfim vai escapar um pouco mais ileso. Mas eu só parei aqui para tomar um pouco do seu tempo, para entrar na sua casa, para tirar um pouco aí a sua atenção de outras coisas, justamente para tentar chamar a sua atenção para aquilo que a gente, por peer pressure, porque, bom, já que todo mundo é assim, o mercado é esse, é assim que todo mundo ganha dinheiro, publicidade é assim mesmo. Olha lá no marketing digital, né, como é que funciona. Quem sabe mais alguma Wendy Liu aí acorda e fala, cara, o que eu estou fazendo não é correto. Essa cultura é uma cultura que não está levando ao quê? A mais concentração de renda, a mais desigualdade, né? A mais exploração e manipulação de quem nem sabe o que está acontecendo. Quem sabe aparece uma Wendy Liu aí e também vai escrever um segundo livro aí, vamos abolir o quê? Faria Lima, os cubos de não sei o que a gente vai ter que abolir. Mas, voltando para o primeiro podcast, o quanto a gente se deixa influenciar por uma cultura, por um modus operandi que é dominante em volta da gente. Não importa qual seja, se está todo mundo fazendo, você se acha empoderado, você se acha autorizado a fazer a mesma coisa. A questão é, se você está desconfortável, né, no meio de repente, práticas que você acha que todo mundo faz, mas que não deveriam ser feitas, eu tenho uma palavra de consolo. Você é raríssimo, mas você não está sozinho. Raríssimos, um grande abraço, até a próxima intervenção, até eu cair de paraquedas de novo aí no seu dia aqui no Roda e Avisa. Um grande abraço e cuidem-se.